Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Nós vamos, nessa noite, ouvir a palavra de Deus naquilo que a palavra do Senhor mesmo revela no livro dos Salmos. E eu quero convidá-los a abrir no de número 5. A palavra do Senhor que nos diz: ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua benevolência. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e diante do Senhor com ações de graças. E nesse momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Portanto, ó Deus, que seja a ação do Espírito Santo agindo, ó Deus, no nosso meio de forma poderosa, trazendo, ó Deus, aquilo que é a vontade do Senhor, edificando a Tua igreja e aplicando essa palavra, ó Deus, em nossas vidas. Nos abençoe, portanto, ó Deus, nessa noite a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, nós lembramos de um texto também de Provérbios, que a palavra do Senhor nos diz assim, que os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Nós estamos diante de um salmo que, ao longo do tempo, esse salmo é considerado um salmo de oração, ou que ele está falando exatamente a respeito de oração. Oração é uma das coisas que, quando nós olhamos pela visão da lógica, muitas vezes nós nos perguntamos, por que nós oramos? Muitas vezes isso surgiu como pergunta, né? Quando nós começamos a conhecer um pouco de teologia reformada, a pergunta que surge é, se Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas, por que nós devemos orar? Por que nós oramos, né? Essa é a pergunta que surge. A nossa confissão, ela nos diz que Deus nos dá essa dignidade da causalidade, Ele nos chama a essa participação. É interessante isso, C.S. Lewis, num dos seus livros, ele pensando a respeito de oração, ele diz que num determinado dia estava na sua casa e ele precisava fazer uma viagem e ele resolve cortar o cabelo. E ele tem a vontade de cortar o cabelo antes de fazer essa viagem. Só que em determinado momento ele pensa, eu não vou fazer isso. Mas depois, impulsionado, ele falou, eu vou mesmo assim. E ele chegou no barbeiro. Quando ele chega no barbeiro, ele fala para C.S. Lewis, falou assim, olha, eu tenho orado, eu orei já há uns 2 dias para que você viesse até aqui, a minha barbearia, que eu precisava conversar com você. C.S. Lewis começa a pensar a respeito disso, na sua maneira filosófica, e ele começa a fazer a pergunta para ele mesmo, como que isso é possível?
Como que essas coisas acontecem? Por que que Deus nos manda? E a gente vê o exemplo do próprio Filho de Deus sempre em oração. Então ele começa a pensar na perspectiva daquele que é incrédulo e ele falando como que a gente pode provar que a oração dá certo. Isso é impossível. Ele mesmo cita um exemplo, a gente não pode fazer um experimento para falar se a oração dá certo ou não, como se você pegasse um experimento, fosse para um hospital, nós fôssemos todos como igreja do Senhor para um hospital, a gente separasse uma ala desse hospital e falasse, nós vamos orar só pelos da ala direita, e nós não vamos orar pelos da esquerda, e depois a gente fizesse ali um apanhado para ver o resultado daquilo ali, se os do lado direito se curaram mais do que os do lado esquerdo. Isso seria uma impossibilidade, né, à luz daquilo que é o caráter de Deus e de como que Deus se revela a nós. Mas a pergunta ainda continua, por que Deus nos manda orar? E esse é um salmo que nos aponta para isso e que nos ajuda a compreender esses aspectos aqui da nossa oração. Para que a gente se situe um pouco aqui no Salmo de número 5, nós temos uma sequência dos Salmos. Nós estamos no primeiro livro de Salmos, dos Salmos aqui na divisão desse livro. A gente vai perceber que ele vai crescendo, ele vai numa ordem lógica. Se você notar, o Salmo primeiro, ele é como se fosse a porta de entrada para os Salmos. Ele é uma abertura para os Salmos. Então você vê o Salmo primeiro que ele fala e restringe a bênção do Senhor àqueles que amorosamente cumprem a sua lei. A gente chega no Salmo de número 2, é um salmo que ele comissiona o rei, ou o filho ungido, né, o eu sou, para destruir os ímpios através também da oração. O salmo de número 3 até o salmo de número 5, você vai perceber que são petições régias, ou seja, são salmos do rei, né, diante do Senhor, suplicando a Deus que proteja. Davi está no centro, né, ali como o primeiro, né, indicando essa primeira figura, mas a gente vai ver que nas aplicações finais, o rei, que na verdade é perseguido, o rei ungido, aponta para Cristo Jesus. Mas são o texto aqui do Salmo 3 até o Salmo 5, que é o Salmo também que nós acabamos de ler. No Salmo 3, ele diz que os inimigos dele são numerosos. No Salmo 4, diz que os inimigos dele estão em altos postos aqui. E no Salmo 5, ele diz que os perversos, eles são mentirosos. Então ele conclui, ele faz a conclusão. Salmo 4, Salmo 5, conclui os termos aqui do capítulo 4, verso 8 e 9, e os 5, 12 e 13, colocando agora uma conclusão. Ele diz, pois tu... E aí ele faz uma conclusão no meio desses salmos. Esse salmo sempre teve na história da igreja cristã, Agostinho sempre pregando a respeito desse salmo, ele diz que esse salmo ele se aplica na vida da própria igreja, é a igreja de Cristo como corpo de Cristo, sendo muitas vezes perseguida, e de como que isso deve ser entendido para nós à luz daquilo que a palavra de Deus diz. Então ele cita João capítulo 15, verso 20, dizendo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Dentro dessa passagem, nós vamos ver basicamente duas divisões maiores no texto aqui, que é uma base para petições, que ele faz a primeira base, invocação, confiança diante do Senhor, e depois ele faz as petições diante de Deus. Spurgeon também, ele falando nesse salmo, ele diz que as palavras, elas não são a essência, mas são sempre as roupas da oração. E aqui, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, nós começamos a aprender que há um chamado para nós, ou uma ordem de Deus na nossa vida, que é simplesmente ore, é aquilo que Deus nos chama a fazer, e isso é aquilo que a palavra de Deus nos mostra ao longo da sua revelação. Portanto, se Deus nos manda isso, por que Ele faz? Nós temos 4 sentenças nesse texto que nos indica por que nós devemos orar. A primeira sentença é por saber que o rei, ele escuta os seus súditos que por ele esperam. É aquilo que a gente vê do verso 1 até o 3, ou seja, o rei escuta seus súditos.
Olha para o seu texto, por favor. A palavra do Senhor nos diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É interessante notar esse salmo, que você vai perceber os pronomes possessivos aqui que indicam essa relação de intimidade. A relação de intimidade, você vai ver no texto meu, minha, nos três primeiros versos, se direcionando de forma pessoal a esse rei que governa todas as coisas. Perceba que é o rei terreno se submetendo ao rei de todas as coisas. É Davi como rei, se submetendo ao rei que governa todo o universo. Mas ele tem uma relação de proximidade com esse rei. Nos pronomes a gente vê isso. Nós não servimos a Deus, o nosso Deus, de maneira distante, ou um Deus que não seja pessoal, ou que nós não conseguimos chegar diante dele sabendo que ele é o nosso Deus, ou ele é o meu Deus. É isso que Davi está colocando aqui na primeira parte e mostrando exatamente que o nosso rei, ele escuta os seus súditos. E assim a gente tem agora o chamado para, diante desse Deus, falar de forma direta. Nós não precisamos orar ou chegar diante de Deus de outras formas, ou tentando muitas vezes achar palavras ou termos, ou fazer uma volta imensa, ou nos relacionarmos com Deus em oração de uma forma extremamente genérica na oração. Aquelas orações onde a gente pede coisas que parece que não nos tocam. Aquilo que a palavra de Deus nos mostra é que esse rei está com o ouvido sempre atento para ouvir aqueles que são os seus súditos. A gente olha também no texto aqui, nesse salmo, que há um termo interessante, porque o texto diz, no verso 1, no final aqui do verso 1, ele diz, e acode ao meu gemido. Esse termo gemer aqui no texto, ele só aparece no outro salmo, Salmo 39, verso de número 3. É como se fosse o murmurar diante de Deus, ou meditar, ou algo inaudível, ou alguma coisa que parece que você nem consegue perceber aquilo que de fato está fazendo. E se nós percebermos na nossa vida, muitas vezes em meio de angústias e de provações extremas, nós não sabemos nem mesmo as palavras que nós devemos usar diante de Deus em oração. O texto está dizendo que Deus ouve até mesmo, acode até mesmo o gemido, ou seja, o murmurar, o balbuciar, aquilo que você nem entende exatamente o que está falando, o que está acontecendo ali. É exatamente o termo que Davi usa, portanto, em dias, muitas vezes, de aflições, onde nós começamos a orar diante de Deus e parece que para nós a nossa oração não tem nenhum nexo. Nós não conseguimos colocar ordem nas sentenças diante de Deus. A palavra de Deus diz que Ele continua ouvindo a nossa voz. Isso é completamente contrário a qualquer religiosidade ou qualquer religião pelo mundo, onde diz que, primeiramente, que esses deuses, os deuses que cercam o mundo, eles não têm nunca uma relação pessoal com aqueles que estão o adorando. E se eles quiserem, eles podem ouvir ou não. Lembra quando Elias está no monte ali, no Monte Carmelo, e vem os profetas de Baal, e eles começam a se retaliar, começam a se cortar diante ali, dando voltas em torno do altar. Isso era algo comum ali do culto a Baal. Ou seja, faça mal a você, mostre que você quer de verdade, se corte e grite diante de Deus. E quando Elias fala, olha, grite mais forte, talvez ele foi viajar, talvez foi aliviar o ventre, alguma coisa assim. Elias está falando, parece uma zombaria, mas era exatamente isso que eles criam. Era exatamente isso que eles criam, que esse Deus que eles serviam, Baal no caso, ele ouviria
talvez de vez em quando você pudesse fazer a oração e de vez em quando, se ele tivesse de bom humor ou estivesse passando próximo a você, ele poderia escutar a sua oração. Davi está chegando diante de Deus, o Deus da aliança, como o texto vai repetindo várias vezes na sua terminologia, mostrando que esse Deus da aliança, ele é completamente o oposto, que ele consegue discernir até mesmo o seu gemido. Até o gemido de oração, quando você mesmo não sabe nem se expressar diante de Deus, diante das suas lutas, das suas provações, esse Deus consegue ouvir a sua oração. A outra coisa que o texto nos mostra, no verso de número 3, na linguagem de Davi, ele fala: de manhã, Senhor, ouves a minha oração, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi está usando uma linguagem muito comum de Levítico. Levítico está dizendo, quando fala a respeito desses sacrifícios diante do Senhor, lá em Levítico capítulo 1, verso de número 7, ele usa a mesma terminologia, falando: olha, de manhã eu ponho o meu pedido, ou seja, esse primeiro sacrifício deveria ser realizado nas primeiras horas da manhã, colocando diante de Deus. Davi está falando agora, usando a mesma terminologia, dizendo: olha, de manhã, muito cedo, eu coloco diante do Senhor, eu me apresento diante do Senhor em oração, e eu fico esperando. Essa terminologia vai se repetindo ao longo de Levíticos, de Números, falando a respeito da forma como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Em Números 28, verso 4, ele fala que um cordeiro oferecerás para amanhã e outro ao crepúsculo da tarde. E a terminologia que Davi usa é a mesma para mostrar que agora, em oração, ele se achega diante do Senhor pela manhã, e diz o texto que ele fica esperando, ele aguarda aquilo que é a resposta que vem de Deus. Por isso a palavra de Deus nos mostra nessa primeira parte, e é o chamado de Deus: simplesmente ore. Quando você estiver desanimado em meio à sua vida cotidiana, não entender exatamente por que eu devo orar, lembre-se disso, porque o rei que governa o universo, ele ama ouvir os seus súditos. Ele ama ouvir os seus súditos. E assim ele nos chama à oração. Mas nós aprendemos ainda uma segunda lição. Por que nós devemos orar? Porque nós devemos reconhecer que a misericórdia do Senhor é que nos livra da condenação juntamente com os ímpios. A partir do verso 4 até o verso de número 7, mantenha o seu texto aberto para que você possa conferir. O texto diz assim: pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a iniquidade, tu destrói os que proferem mentiras, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ou seja, nós precisamos reconhecer que a misericórdia do Senhor é que nos livra da condenação juntamente com os ímpios. Spurgeon, ao comentar esse texto, ele diz: ó, como somos tolos se tentarmos entreter dois convidados, tão hostis um como o outro, Jesus Cristo e o diabo. Tenha certeza que Cristo não viverá no salão do nosso coração se entretermos o diabo no porão de nossos pensamentos. Aquilo que Davi está chegando agora diante de Deus é sabendo que há exatamente uma relação, na sequência, como eu falei, do salmista, há uma relação de divisão muito clara daquele a quem Deus ouve. Ou seja, é aquele que de fato ele está do outro lado, do lado do justo, e aquilo que é ímpio, a palavra de Deus sempre coloca do outro lado, mostrando que Deus não tem prazer em meio a tudo isso. Aqui então há uma separação que o Senhor faz, e o texto está fazendo uma separação do perverso e do justo. Você vê aqui 6 passos no texto que mostra isso. Olhando para o seu texto, a palavra de Deus diz que ele não se agrada da iniquidade. O Senhor não agrada com a iniquidade. Diz o texto também que com ele não subsiste o mal. Também ele diz que ele dissipa os perversos e os arrogantes não permanecerão à sua vista.
Também a palavra do Senhor fala: seu coração se agasta deles, aborrece a todos os que praticam a iniquidade, e a sua mão se volta sobre eles, ou seja, tu destrói os que proferem mentira. E seu espírito se levanta contra eles e é separado deles, quando o texto diz: o Senhor abomina o sanguinário. No texto original aqui no hebraico, ele começa a dar ênfase no verso 4, na palavra porém eu, aqui na verdade literalmente é tu, porém, quando ele mostra agora a maneira como Deus age, ou seja, completamente o oposto. Então ele fala: Deus não se deleita na perversidade, Deus não se deleita em meio a tudo isso e ao pecado. E isso nós devemos saber. Isso é algo que nós aprendemos diante de Deus e em oração. Não tem nenhum de nós que tenha coragem, estando com as mãos sujas ou debaixo de iniquidade, de chegar diante do Senhor e requerer algo sem antes não confessar diante dele o nosso pecado. O reconhecimento de iniquidade, ele passa pela nossa vida de oração. Quanto mais nós nos distanciamos de uma vida de oração, mais a nossa iniquidade, normalmente, ela é relativizada. Nós começamos a colocar algumas relações com outras pessoas, ter outras comparações. Agora, diante do Rei dos Reis, nós temos que admitir que, se diante dele não subsiste a iniquidade, a única maneira de nós chegarmos diante dele é nos prostrarmos diante dele e reconhecer o nosso pecado. Quando o homem então odeia uma criatura venenosa, há um autor, um teólogo que diz: ele odeia muito mais seu veneno. A força do ódio de Deus é contra o pecado, e assim também nós deveríamos odiar o pecado e odiá-lo com resistência. É uma abominação a Deus que seja também uma abominação para nós. O Salmo de número 15, ele reflete exatamente isso. Quando a palavra de Deus nos fala a respeito de quem de fato permanecerá diante do Senhor, e aí ele vai repetindo: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Isso aqui era uma figura muito clara para o povo ali, o primeiro público, de saber que havia sim, eles conheciam essa lei da hospitalidade dos antigos. Se você estivesse correndo ou fugindo por causa de algum crime que estivesse sendo imputado a você, você tinha o direito de ficar na casa de um beduíno por 3 dias até provar a sua inocência. No caso aqui, a palavra de Deus fala: olha, isso não, diante de Deus você não tem o direito de ficar nem um dia, não tem o direito de ficar nem um dia. Apenas aquele que é limpo de mãos. O texto nos diz lá no Salmo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente, quem deste modo procede, jamais será abalado. Portanto, diante do Senhor e diante da santidade de Deus, desse Deus, a palavra do Senhor nos mostra que isso não subsiste. Diante do Senhor não subsiste. A gente olha para alguns escritos da história, lá no Purgatório de Dante, o orgulho, o egoísmo, é o primeiro ali dos 7 terraços no Monte do Pecado, arraigados ali. E a gente vai ver que a palavra de Deus, ela sempre tem algumas sentenças, as mais duras possíveis, são as sentenças quando nos fala a respeito da arrogância, E é isso que a palavra de Deus nos mostra quando nós, muitas vezes, nós temos uma relação distante com aquele que é o Rei do Universo. Isso é algo natural do homem pecador. A arrogância não é algo que a gente aprende, mas é algo que já habita em nós por causa do pecado. Quanto mais a gente se distancia desse Rei, não submetendo a Ele a nossa vida e diante da sua vontade, cada vez mais nós nos tornamos soberbos e arrogantes diante do Senhor. E aquilo que muitas vezes nós temos, que parece que nós conquistamos, isso se torna, na maioria das vezes, o laço que nos leva para a morte.
É interessante notar, numa história que a palavra de Deus nos conta, a respeito de Absalão. Absalão, nós conhecemos a história, e quando trava-se a última batalha ali contra o exército de Davi, seu pai, a gente vai ver que no final ali ele fica preso exatamente pelos seus cabelos, aquilo a quem ele tinha o maior, ele dava a sua maior honra. Diz o texto fala a respeito de Absalão, que o seu cabelo ele cortava ali de tempos em tempos, ele pesava muito, que ele colocava ouro no seu cabelo, aquilo era vamos dizer, aquilo que ele tinha a maior honra na sua vida, e a gente vê que na sua trajetória ele não tem nenhuma submissão àquele rei terreno, que no caso era o seu pai, muito menos ao rei que governa sobre todas as coisas. É interessante notar que a sua morte se dá exatamente por aquilo que era o seu maior orgulho. Ele morre preso pelos cabelos pendurados, e ali, como Cooper vai dizer, que o cavalo que montava foi seu carrasco, pois o carregou até a árvore, e o cabelo de Absalão se gloriava, serviu para pendurá-lo. Assim nós notamos que uma das coisas por que Deus nos chama a orar é exatamente para reconhecer o tempo todo, a oração faz isso conosco, nós reconhecemos o tempo todo que nós estamos diante desse rei por causa da sua misericórdia, e não por causa de alguma coisa que nós temos ou daquilo que nós conquistamos. Por isso que nós precisamos compreender exatamente a distinção do ímpio e do justo, daquele que se submete a esse rei. Mas há uma terceira coisa que a gente ainda aprende quando nós oramos, no chamado de Deus para que a gente ore, para que nós possamos seguir a Deus por caminho reto. Olha o que diz o verso 8, o verso 9 do texto. Ele começa a fazer algumas petições diante de Deus e diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Uma das coisas que a gente vai perceber no texto é exatamente esse pedido agora de Davi, para que o Senhor coloque diante dele, ou o oriente, e coloque diante dele o seu caminho, e não aquilo que é o caminho dele, ou aquilo que ele acha que deveria ter. Isso é muito comum no livro dos Salmos. Se você notar o Salmo 27, verso 11, o texto diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas por causa dos que me espreitam. O Salmo 86, verso 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Tá? Uma das coisas que a gente vai ver em Davi e nos salmistas é esse entendimento do caminho. Perceba que o Salmo 1, ele começa já falando a respeito de caminho. A palavra caminho no livro dos Salmos, ele tem um significado muito profundo. Ele está falando exatamente de como deve ser o nosso proceder diante de Deus e que existe apenas uma forma de se viver diante de Deus, ou seja, se submetendo a Ele, é diante dEle, fazendo a vontade que é do Senhor, não a nossa vontade. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus em oração, querendo que, na verdade, ou dizendo para Deus qual deva ser a nossa vontade? Nós vivemos movimentos assim, ao longo da história, né, do evangélica, principalmente no Brasil, onde as pessoas diziam: olha, você tem que ser mais contundente diante de Deus e falar o que Ele deve fazer por você, senão normalmente Ele não vai atentar. Você precisa dar ordens e falar de maneira clara: eu quero isso, eu quero aquilo outro, para que Ele tenha a certeza daquilo que Ele vai te dar. Ou muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo: eu não vou orar por isso porque eu já sei a resposta. Eu não vou orar por isso porque eu acho que Deus não vai querer, então eu não vou orar por isso. Mas uma das coisas que nós devemos ansiar na nossa vida é que diante de nós seja aberto o caminho que é o caminho de Deus, e que nós possamos trilhar pelo caminho de Deus, ou seja, isso é fazer a vontade de Deus e não a nossa.
A exemplo daquilo que Cristo Jesus, como Filho de Deus, que nos dá o exemplo sempre em oração. Você vai ver no Evangelho de Lucas quantas vezes Jesus se dirige a Deus em oração, exatamente nas mesmas palavras: seja feita a tua vontade, não a minha. Enquanto nós não entendermos que a vontade de Deus, além de soberana, é a melhor vontade para a nossa vida, nós não vamos nos lançar a uma vida de oração. Porque na maior parte das vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade ou a minha vontade, responda da maneira como eu quero, da forma como eu quero. E assim o salmista Davi repete diante do Senhor e fala: endireita diante de mim o teu caminho, não é o meu caminho, mas guia-me na tua justiça, coloca o teu caminho. Então ele faz de novo um contraponto aqui. Você vai ver esse texto sendo citado por Paulo aos Romanos, lá no capítulo 3, quando ele fala: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Isso aqui é a figura exatamente de alguém soberbo e arrogante, e que não se submete ao senhorio daquele que governa todas as coisas. Davi sendo rei terreno, ele está diante desse rei e colocando diante dele que a vida dele deveria ser de fato submissa na presença do rei que governa e governa todas as coisas. Então ele fala: a língua do perverso, na verdade é tudo o contrário, é cheia de bajulação. É cheia de bajulação. Ele diz: não tem sinceridade nos lábios, no íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeia. Essa é a história daquele que é perverso. Spurgeon, ele fala que quando um lobo ele lambe o cordeiro, na verdade ele está preparando para molhar os dentes com sangue. O perverso é assim, o ímpio é assim. A perspectiva dele de vida é assim. Então lá no verso 10, a petição agora de Davi é: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Essa é a oração de Davi, que diante de Deus, daquele que governa todas as coisas, eles caiam diante dos seus próprios planos. Aqui nós lembramos de uma história bem interessante que a palavra de Deus nos conta a respeito de Mordecai. Os irmãos lembram da história dele, onde no momento que ele achava que ele seria o maior, quando ele é chamado para o jantar ali, ele é chamado a primeira vez, e aí Esther fala: olha, vem amanhã de novo. E assim ele vai e fala assim: olha, a quem é o rei quem honrar, senão aquele que foi chamado, né, para o jantar. Eu fui o único a ser chamado. Nesse momento ele já tinha feito forca, ele já tinha feito a forca. E aí diz o texto e a palavra do Senhor que ele foi, a forca que era para Amã, que era tio de Esther, essa forca serviu para eles. O texto então fala: declara os culpados caiam por seus próprios planos. Mas tudo isso é algo que em oração nós devemos reconhecer que é diante de Deus. Então toda a nossa vida, tudo aquilo que nos acontece, ou muitas vezes aquilo que nos chateia na nossa vida, ou aquilo que está acontecendo contra nós, algumas coisas que se levantam contra nós, aquilo que nós devemos fazer é colocar diante desse rei, do rei que governa todas as coisas. Isso se faz por meio da oração. Quantos de nós, muitas vezes, diante de perseguições, de sofrimentos, nós fazemos tudo antes, menos colocar diante do rei que governa todas as coisas. Porque para nós parece uma inércia, para nós parece algo de fraqueza, de falar: não, eu coloquei diante do Senhor. Muitas vezes nós só falamos isso: não, eu coloquei diante de Deus, mas a nossa prática é outra. Nós fazemos ou queremos fazer alguma coisa por fora para que de fato seja feita justiça. O salmista está nos ensinando como nós devemos fazer. Ou seja, se nós vivemos no mundo assim, se essas coisas podem nos acontecer, o que nós devemos fazer? Simplesmente ore. Coloque diante do rei as suas petições. Coloque diante de Deus
Isso é exatamente exercitar aquilo que a palavra de Deus nos diz, exercitar a fé. E de saber que há um rei que vê e governa todas as coisas. O chamado para a oração nos ajuda a entender isso. E por último, o texto ainda nos ensina por que nós devemos orar, porque o texto diz é porque Deus é quem te protege, que te dá alegria. Veja o verso de número 11 e 12, ele fala, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. A alegria, de fato, é um privilégio cristão. O entendimento disso, biblicamente, nos mostra que é um privilégio do crente. Ele diz, tu, Senhor, o abençoas o justo. Essa é uma promessa de extensão infinita aqui, sem restrições. É aquilo que a palavra de Deus está nos prometendo. É isso que Deus faz para com o seu povo. Há também no texto uma ideia de proteção. O entendimento dessa proteção. Ele diz, o Senhor é como escudo e os cercas da tua benevolência. É claro que para nós fogem algumas figuras, mas para eles próximo aqui é muito claro. Ele está falando de um escudo, e até o texto nos mostra que o escudo que ele está falando é o escudo, não aquele escudo primeiro de guerra pequeno, que você defendia parte do seu corpo, mas ele está falando de um escudo quando os exércitos chegavam em algumas trincheiras, ou seja, um escudo que cobria todo o corpo e que nada poderia alcançar. Então ele fala, olha, o escudo do Senhor, ele o cerca, quando ele fala, cerca da tua benevolência, e isso ele faz ao justo. E esse entendimento nós compreendemos à luz da palavra de Deus e diante do Senhor em oração. O capítulo 3, aliás, o Salmo 3, o verso 3, ele usa a mesma figura, ele fala, mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, és a minha glória e mantens a minha cabeça erguida. Isso aqui é Davi, esse mesmo rei, falando no contexto de guerra, fugindo de Absalão, quando ele está no meio do deserto, fugindo do seu filho do exército, ele está dizendo, olha, o Senhor é aquele que me cerca, no Senhor eu estou garantido, eu estou seguro nele, porque ele me cerca completamente. Sabe por que muitas vezes nós nos sentimos tanto ameaçados, com vontade de fugir, de correr, de uma série de coisas que abatem sobre nós diante de lutas, provações, essas sensações que nos dá vontade, sabe, aquilo de sumir ou desaparecer diante de lutas, né, que nos cercam, é exatamente porque nos falta o entendimento que há um escudo que nos cerca e nada pode atingir. Mas isso só pode ser adquirido diante de Deus, essa certeza, em oração. Somente em oração que nós compreendemos exatamente isso diante do Senhor e de saber que Ele é o nosso escudo e que nos cerca da sua benevolência. Então ele diz, certamente o Senhor abençoa o justo. Certamente o Senhor abençoa o justo. Isso é algo que nós devemos experimentar diante do Senhor e saber que o exemplo maior na nossa vida daquele que ora. Então, se nós perguntarmos por que nós devemos orar, porque Deus mandou que a gente fizesse assim. O nosso Pai, aquele que governa todas as coisas, Ele nos manda orar. Simplesmente ore. Nós não temos uma justificativa lógica ou tentar entrar em alguns aspectos de provar se a oração resolve ou não, ou como alguns vão tentar chegar no algo mais místico ainda, de mostrar que a oração, dependendo da forma que ela é feita, ela é ouvida mais ou menos. Dependendo do lugar que você estiver, a oração ela se torna mais forte ou mais fraca. Como um autor de um livro chamado Celebração da Disciplina, falando de disciplinas espirituais, ele descobriu que segundo ele, se você orasse abençoando alguém dessa maneira, Deus abençoava mais do que dessa maneira. A pergunta é de onde qual é a ideia, de onde ele tirou. E se você orar pelos seus filhos quando eles estiverem dormindo, é mais eficaz a oração do que quando eles estiverem acordados. Também você não há nenhuma relação disso na Escritura. Aquilo que a palavra de Deus nos diz é simplesmente ore.
Simplesmente ore. É o chamado de Deus para a nossa vida. Nós vemos o próprio exemplo de Jesus, então a gente deveria se perguntar, se Jesus sendo plenamente 100% Deus, por que Jesus orava? Por que Jesus estava constantemente diante do Pai? A palavra de Deus diz sempre que ele tirava o momento e ele saía e se afastava, e ele estava sempre diante do Pai. Lucas, quando escreve Atos também, ele nos mostra de novo agora na perspectiva da igreja. Você vai ver que o livro de Atos é onde tem os maiores relatos da igreja em oração. Lucas tem essa visão de mostrar Jesus em oração, depois a igreja em oração. E aí, em meio a tudo isso, no nosso tempo, as pessoas querem uma resposta lógica. Por que eu devo orar? Eu não tenho uma resposta lógica. Eu tenho a resposta que a palavra de Deus nos diz, e é aquilo que Ele nos manda. Simplesmente ore e perceba que quando nós oramos, de fato, o Senhor trabalha na nossa vida. Eu citei um texto lá no início e eu quero relembrá-lo. A palavra de Deus diz assim, que os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Provérbios capítulo 15, verso 8. Portanto, nessa semana, para que a gente possa meditar nesse texto, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus nos manda simplesmente ore, porque o rei, ele ama ouvir os seus súditos, que por eles esperam. Simplesmente ore para que você reconheça que é a misericórdia de Deus que nos livra da condenação juntamente com os ímpios. Simplesmente ore para que você peça a Deus que Ele coloque o caminho reto na sua presença e não a sua vontade ou o caminho que você deseja. E é nessa oração que nós submetemos os nossos afetos diante do Senhor e que eles são transformados para fazer a vontade do Senhor. E simplesmente ore, porque é Deus que te protege, que te dá alegria. É Ele que nos dá alegria. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Essa é a ordem do Senhor. Portanto, por que nós devemos orar? Porque Deus mandou. Simplesmente ore. Vamos orar.